Olá, pessoal, estamos aqui no podcast La Maison. Eu sou Gisele Ferreira e eu vou receber com o maior carinho, tá? Essas duas pessoas maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês esse momento com tanta informação de conversa, né? De tanta coisa para saber. Então, estamos com a Renata Vieira e o Eliandro Soares e eles vão poder se apresentar para vocês também saberem um pouco mais do que eu já sei, tá? Então, pessoal, doutor Eliandro Soares, o pessoal normalmente pergunta o porquê que você ama tanto. Gente, eu sou nutricionista clínico funcional, sou um apaixonado em ajudar pessoas e com isso desenvolvi um método chamado Mindset, mudança de mentalidade, né? Me chamo Renato Vieira, sou profissional de dança há mais de 15 anos. Juntamente criei um método que se chama o Método Reborn, que é a dança-terapia, onde utilizamos a terapia ocupacional e coordenadora do Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro. E tudo isso é uma mistura de movimento de corpo, nutrição e focado numa forma de que a obesidade pode ter outras soluções, é isso? E Gente, olha é só. uma questão que a nutrição clínica funcional, ela tem um pilar muito importante, que é o espiritual, comportamental e o emocional. Então, a partir do momento que temos essa questão do gente, como que eu vou cuidar? Eu não consigo modelar o meu corpo. Não é corpo, não é estética, é saúde. Principalmente a saúde, porque as pessoas esquecem, né, que não é só tá eu gosto dessa palavra, tá fofinho, né, tá fofinho. "Ai gente, não consigo mais comprar roupa, eu tô fofinha". "Ai, só mais um", né, "só mais um". Eu gosto de que só mais um sanduíche, só mais um joelho, na minha época era joelho, né, só mais um ainda joelho, ah meu Deus, só mais um joelho, só mais um pedacinho de pizza, né. Coitado, só tô falando de comida que engorda, mas vamos Mas indo. é muito bom. Se você souber que você não precisa fazer uma dieta restritiva, se você souber que o que você tem em casa lhe ajuda, se você souber que a questão é emocional, então se você consegue fazer essa reeducação alimentar, mas entendendo que poucos profissionais entendem isso hoje, nós temos dois cérebros. Nós temos um cérebro superior, nós temos o nosso intestino. E será que essa forma de eu sempre claro, pessoalmente, né, nós estávamos até, conversando sobre isso, essa forma de ligar cada alimento a uma emoção, Sim. fica para sempre a gente ou pode ser mudado? Existe a memória emocional, né? É, né. Então existe aquela questão que tem pessoas que descontam no alimento. Outras geram uma compulsão alimentar e outras, sabe quando você pega aquele docinho, você coloca nos seus lábios e lembra da vovó? Aquele conforto, né, o docinho, Você sente padrão, aquela isso. é comida de vó, né. Tipo, É que até as falam assim: "Ah, mas eu não tive vó, eu sempre fui obeso, fui criado pela minha tia". Tem um contexto familiar existe. que é o tio, é a tia, é a irmã, sempre tem alguém que nos apoiou, que nos criou, independentemente daquela forma familiar, pai, mãe, né, 2 irmãos e o filho. Mas a comida, ela é além Além. do que encher um estômago, né. Na verdade, você consegue reeducar esse emocional, fazer com que você tenha uma satisfação e organização do que você se alimenta. Você precisa cortar tudo? Quando você fala dieta, você já se restringe. Quando alguém fala pra você assim: "Você tem que As fazer pessoas uma têm dieta". medo. As pessoas têm medo, eu acho assim, tem medo da palavra dieta, que vira tipo assim uma castração, né, quase que uma coisa, vou me privar de tudo que eu gosto, Ou fechar a vou boca. fechar a boca, eu gosto, mas vou fechar a boca, não vai fechar nada, ou que você fecha e abre, você abre coisas erradas, né. E tem também aquela coisa da comida rápida, né, a gente fala no inglês do fast food, virou realmente Isso. a comida transformada, a comida rápida, a comida que finalmente está aqui, ali e agora. Sim. Então, como tem esse problema de saciedade, de ansiedade que: "Ah, então eu já comi, já estou bem". Mas o que que você comeu, né? E as pessoas também têm medo de não ter condições financeiras de manter essa dieta. É um Aí fa não vão. é um fato muito importante. Muitas pessoas falam assim: "Mas dieta". Às vezes, o ser humano não tem o suficiente financeiro para manter a sua refeição diária. Então, quando você tem um nutricionista renomado ou alguém que realmente é diferenciado, ele vai te você já pensa logo: "Ah, eu não vou nesse nutri não, porque minha dieta vai ser caríssima".
A consulta, a própria consulta é inacessível, né? É Assim, inacessível. pra ir na Barra, ele atua ele é da Barra, não, muito caro, nem vou. Eu tenho consultório na Barra. Aquela coisa, Barra é Barra. Mas mesmo assim, a questão é você se colocar no lugar do outro. Você entender o que ele precisa. Eu aprendi que a melhor questão é ajudar o próximo, não por motivo de estética, mas é você visualizar alguém que não consegue se levantar, ter mobilidade. E aí você passa-se 2 meses, passa-se 3 meses, e você começa a perceber que aquela questão daquela capa de gordura agora é músculo, é uma hipertrofia, é a pessoa se sentir Que saudável. era um escudo, né? O escudo, daquela forma de se proteger, já vai abaixando um pouco, porque o emocional tá equilibrado. E a autoestima? E o empoderamento E fala, pois é, Renata, vamos interferir, que nós, olha, força feminina, nós somos duas contra, não vou dizer contra, que eu não gosto dessa rivalidade de sexo, não é isso? Não gosto. Ela tá com a postura assim. O pescoço já tá, né? Não tinha pescoço, agora tem, já bota colar, já sobressai. Que legal. Então, fala um pouquinho aqui com a gente, Renata, me conta um pouco mais, para todo mundo saber dessa assim, autoestima de qualquer idade, né? De qualquer momento da vida. Mas existem fases da vida, não tô única, eu sou mulher. Fases da vida da mulher, onde tem a fase da gravidez, tem a fase do pós-gravidez. Então, por um período, a gente até, não vou dizer deixar para lá, ninguém deixa para lá. A gente pode até aceitar e se acomodar, porque o corpo está sendo usado, esse envelope está sendo usado de uma outra maneira, né? Está sendo, vamos dizer, explorado por um habitante que não paga aluguel, que chegou ali, que já sabe que você vai engordar, e as condições não são as mesmas emocionais de toda a gravidez, de pós. E depois tem pessoas que são numa outra fase, na fase mais madura, ou na fase de nós, mulheres, pré-menopausa, menopausa, e esse receio de que esse corpo não é mais o mesmo e que talvez. Aí tem gente que abandona, né? Não tem gente que abandona porque não sabe se vai ter força mental e física para encarar essa mudança. Ai, me conta, tô curiosa, vai, fala. Então, uma coisa que, mesmo trabalhando com mulheres, né, o público sendo da área da dança, eu sempre tive um receio muito grande com a nutrição, como que eu gostei de nutricionista, né? E quando as pessoas chegavam assim, as alunas chegavam e falavam, professora, eu fui no nutricionista, mas e passou dieta tal, eu não estou conseguindo acompanhar. Então, justamente, eu não gostava porque, assim, a maioria das minhas alunas, né, seja de academia, seja de projetos, são regiões periféricas. Isso. E a maior parte não tinha condições nem de se sustentar. Então, eu sempre olhei assim, a mãe, ela muitas das vezes, ela vai ter o essencial de comprar uma carne, uma salsicha e sustentar seus filhos. E você via, justamente, você estava falando de mapa ainda há pouco, você vê uma cartografia, você vê um mapa que das regiões periféricas tem mais obeso? Muito. É. Tem muita, porque assim, eh, hoje a gente tem um percentual muito grande, do índice de pobreza no nosso país, mas o principal, que com a evolução eu falo que eu estudo, na época não existia tanto o transtorno do espectro autista, que é o que era uma mulher atípica, uma mãe atípica, e isso dificultou mais ainda, porque você ser mãe atípica, você já tem essa prioridade, né, mas a alimentação, muitas das vezes, é algo que não é acessível. Principalmente quando você passa no nutricionista que tem que fazer, ainda tem aquelas questões que de crianças ou a própria mãe ser intolerante a alguns alimentos, então E quando você fala de ser, desculpa te cortar, quando você fala de ser acessível, você está imaginando concretamente financeiramente ou também uma questão de comportamento e de educação? Porque eu conheço pessoas que nunca, eu fico apavorada, nunca comeram uma fruta e um legume na vida, Sim, nunca. de compensar lacetas. Aqui, né, você vê, país tropical, fruta, legume, manga, cai até do céu, assim, né, não precisa nem comprar, mas que não estão acostumados a comer. eu acho assim, não é que trabalhem na cultura, mas eu sempre incluo a cultura muito em tudo. É, né. E é uma questão cultural, mas assim, a parte financeira não é que seja só das supercondições ou não. O nosso país é um país que facilita a obesidade. Se você for para outros países, a questão do fast food é muito mais caro, a parte dele se alimentar. No Brasil, ele facilita. Se hoje você tem uma
a reeducação e necessariamente precisar de ter alimentos saudáveis é algo muito mais caro do que você vai dei um exemplo na conversa que a gente estava tendo a questão de almoço, né, tirar o tempo para o almoço. É algo que, se você é um trabalhador, você vai estar ali recebendo a sua renda mensal. Você tem que estar almoçando todo dia fora. Se você for num restaurante, o mínimo que o nosso país aí oferece é de 25 a 30 reais um prato comum. Praticidade. Então não corresponde à realidade E aí você vai num fast food salgado ou qualquer outro tipo de alimento, Lanche rápido. aquele lanche rápido, que vai dificultar a sua alimentação lá e vai que é isso, que é mais ou menos 5.000 calorias, não vou ser exagerando, você me corrige, mas tipo, hoje um homem ou mulher ativa precisa entre 1.800 e 2.500 calorias, né? Vamos supor, ativo Sim. entre padrões de idade e atividade realmente. E claro que se uma refeição você já está com 2.000, é igual conta no banco, né? Não dá para pagar em 10 vezes, então vai virando crédito, vai virando crédito. E naquele, vamos supor, falei do joelho, do salgado, da coxinha, você tem catupiry, você já joga a maionese, você bota eu nem gosto de falar ketchup não, que o ketchup é uma marca, mas bota os condimentos, aí você pega aquela promoção do refresco, não é isso? Um refresco que tem 75% de química, porque é N2P4, N25, né? 82, me corrige. 25% de açúcar e você ainda para sua consciência ainda bota um pouquinho mais de açúcar, né? Tá geladinho, geladinho. Então na periferia tem mais casos de obesidade. Uma obesidade que já vem de gerações, uma obesidade mais menino, mais menina. Você que faz dança, mais meninas. e a gente engloba essa parte de ser o sexo feminino maior, porque é aquela mulher que fica dentro de casa, aquela que trabalha constantemente, não se enxerga que trabalha, e gera como se fosse algo cultural. A região periférica bota a mulher como se fosse algo que você nasceu ali para lavar, passar, cozinhar. Ainda? Mas isso não é de outro século? Come, deveria ser. Mas hoje a gente vê, por trabalhar com muitas mulheres, eu vejo o índice, não só em relação a isso, mas porque elas são submissas a muitos relacionamentos abusivos. E tudo que eu falo aqui para vocês é algo que eu vivenciei. Então, assim, criar um método que a gente vem fazendo para transformar vidas, a gente não avalia isso como emagrecimento ou como algo para estar transformando somente o corpo. A gente trabalha a mente, é o principal. A mente do ser humano, ela precisa ser transformada. E eu, quando eu pesava, né, os centos e poucos quilos aí, era algo que a dança realmente ela fez algo de transformar a minha vida. Porque ela mexe com o psicológico. Isso foi arte mental. Tem essa terapia, até porque as pessoas esquecem, né, muitos esportistas, né, têm esse discurso, e como são esportistas quase que de alto nível, quem faz maratona, alta performance, vira uma coisa que não é acessível. A pessoa não está andando nem no quarteirão. Como é que ela vai se projetar para uma pessoa que está correndo 20 quilômetros, né? E para correr acha que vai ou é academia, tudo relacionado a um custo, que na verdade seria mais um par de tênis para não estragar os joelhos, né? Não danificar os tendões do impacto, e cada um no seu ritmo, pode ser uma volta, no dia seguinte vai ser a segunda, mas a mobilidade tem que existir até para ligar o que você acabou de falar, que é a fase da emoção, né, que é a endorfina, Sim. que é a adrenalina, né. Quando você começa, você vai falar mais sobre isso, você começa a ver essa progressão, essa transformação, esse bem-estar. Quando você andava 20 minutos, você começa a andar 30, aí já dá mais sorriso. "Pô, antes eu fazia essa volta no quarteirão em 20, agora eu tô no 30", né. São vitórias pequenas, cotidianas, que têm que ser valorizadas para que essa transformação seja a curto e longo prazo. Porque a motivação é isso que é difícil, né. A motivação, quando todos os obstáculos estão ali, eu falo que quando as luzes vermelhas, né, estão ligadas, é mais difícil manter, né. Então vamos que eu tô curiosa. E nessa questão de nutricionista, né, foi assim, eu conheço o doutor Leandro já, a mãe dele foi minha primeira professora, foi a que me ensinou, né. Ela virou primo, é isso? Depois de muitos anos,
se encontrar, eu acredito que sempre é um propósito, né? O nosso propósito maior foi realmente ver que os dois têm o mesmo pensamento de salvar pessoas, curar pessoas. E olha que interessante, porque você está falando de uma coisa que você vivenciou, que você tinha a priori, né? Como você falou, as minhas alunas que dançam, as pessoas do grupo, eu fui nutricionista, isso não é para mim, não vai funcionar. Mas era uma reticência? É, e assim, eu mesmo proibia. Tava... Como assim? Sim, porque Achava que era charlatão? não, o que que adianta vocês me virem pra cá com essa receita, de um queijo branco, um Danone integral, e vocês não dão continuidade após 2 semanas? Porque não tinha dinheiro. Condições. Não tem condições. Então, assim, era algo padronizada. É algo que eu mesma passei. Tem uma vez que eu tenho 4 cesáreas, né? 4 cesáreas de 4 pré-eclâmpsia. Então, assim, ser mãe atípica, ter também essa questão do abdômen. E aí eu ficava com esse receio muito grande. E uma vez eu procurei um endocrinologista, porque era algo que eu pensava, agora que eu perdi minha barriga. E aí eu chego no consultório, o médico me atendeu e falou assim: não, você vai conseguir perder isso daí dentro de 30 dias. Nossa. Eu vou passar um negocinho pra você e você vai perder rápido. Eu falei, tá, depois que eu perder esse rápido, o que que eu vou fazer que vai ficar? Não, e depois a gente dei isso. Só que assim, o valor era absurdo. Não adianta só a consulta, você ter algo acessível, igual você fala com as alunas. Tem umas que sonham em fazer cirurgias plásticas. Olha que eu acho interessante, você falou uma palavra bem interessante. Você falou sonho. Então, do sonho pode passar para a frustração, Sim. Sim, só que acontecer comigo. né? Porque sonhar, então quando eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego, quando eu tiver um pouquinho melhor financeiramente, eu vou fazer isso, é um sonho, né? Só que no cotidiano, se tiver que durar 6 meses, 1 ano, qual é a feasibilidade desse período? Aí perde o emprego, fica grávida, assim, perde a mãe, não sei, né? Aquelas coisas que todos nós podemos ser confrontados, problemas da vida, né? Justamente, era isso que eu sempre falava pra ela: "O que adianta vocês juntarem toda a vida para fazer uma cirurgia plástica, vocês vão ter como manter isso? Vocês vão dar continuidade a isso?" Porque às vezes a pessoa pensa na cirurgia, mas não pensa no cor da cirurgia. E como uma solução imediata. Isso aí é que eu vou voltar, vamos voltar pro Eliandro, né, doutor, me chama de Eliandro, eu sou Gisele, exato, Eliandro. Então, a cirurgia, claro que ela é eu nunca acho estética, tá, porque tem certos fatores, ainda mais a cintura abdominal, não só para uma mulher, para um homem também, vamos tirar essa coisa de sexismo, né, mas a mulher ela é mais visada, porque de acordo com as gravidez, né, o abdômen se dislata, né, para a gestação, tem uns que não voltam, toda aquela coisa. E a cesariana, eu tive uma cesariana, né, entre nós, eu sei o que que é isso, né, né. Então, aquela dobrinha, né, nós sabemos o que é um desconforto para se arrumar, que é um desconforto para higiene. Então, a frustração é de fato de fazer uma cirurgia plástica, eu pessoalmente não fiz, mas não sou contra, nem não tenho a menor reticência com isso, mas você vai tratar um problema de maneira pontual. Você vai cortar, vai alisar. E 1 ano depois? E 2 anos depois? Se a metodologia, como você mencionou, psicológica, financeira, quando digo psicológico todo o emocional, você não se equilibrou com esse ato, volta, Sim. volta. E se não houver outras complicações? Aí Existe todo um acompanhamento anterior, tá? Nutricional clínico anterior. Existe um pós-cirurgia. Muitas das pessoas, muitas das vezes, não está pensando não, vou fazer a cirurgia, mas e antes? Você tem que ter um acompanhamento? Tem que ter um acompanhamento profissional. isso, Então, preparo para essa cirurgia, tanto emocional como internamente, o alimento. Existe toda uma preparação de um plano alimentar para a cirurgia. Até porque, se você começar antes, ele vai durar mais tempo, né. Se você já começar ali naquele momento onde é obrigado, e eu tenho, assim, uma curiosidade, eh, eu não vou dizer que é uma dupla personalidade, mas é uma coisa que me fico analisando, fico observando as meninas jovens, né, eu falo: "Gente, será que no momento, em matéria do lado, assim, quem sou eu, Sim. quem eu era e quem sou eu agora, não vai ter um distúrbio da Existe. personalidade?" Porque você aí tem vários obesos, né, tem o bebê que nasceu,
fora do peso, acima do peso, né? Ele vai sempre ser uma criança que vai ter outras necessidades calóricas, vai ser um adolescente que vai sempre ter que vigiar, porque em matéria de caloria ele sempre adquiriu acima. Se for um adolescente ativo, ele se mantém. Se for um adolescente inativo, que infelizmente, né, muita mãe solo, né, 2, 3 gerações morando juntos, então chega da escola, vai pro quarto, aí a avó fez um lanche, você não sabe se já comeu bombom, outro, e na verdade não anda mais de bicicleta, não brinca mais na rua, né? É a brincadeira de Não tem aquela verdade. brincadeira, né, aquela, não vou dizer microatividade física cotidiana, que em vez de pegar o elevador, pegava escada, pulava, não sei o que eu mencionei hoje, que eu falei, Mais ativa, né? pular amarelinha, como é que é, corda, elástico, não tem mais hoje. Hoje é celular, é outras coisas mais internas. Então esse adulto, se ele teve essa trajetória obeso, quando ele decide, de fazer uma cirurgia, uma bariátrica ou outro, e tem essa transformação física brutal, como assim? Como assim, se ele passou a vida toda obeso? Na verdade, ele não reconhece, porque o segundo cérebro dele não entendeu. Então, muitas das pessoas precisam sim ter um acompanhamento pós-cirúrgico. As vitaminas têm que ser controladas. Poder de absorção do organismo não é mais o mesmo. Então, existe uma preocupação. Fatiga, né, o cansaço, que já pode ser diretamente interligado a um princípio de uma depressão, de um distúrbio da personalidade. Yes. E eu até imagino, você vai poder me corrigir, você falou que perdeu bastante peso com essa, né, eu não gosto de dizer esse método, eu não gosto de falar método, porque não é um método, é uma conscientização. Sensação. Eu acho que o mais por aí, né, você me corrige, pelo que eu estou assim, entendendo e até admirando bastante, é o fato de ter consciência de que coisas estão erradas, de que coisas são possíveis Sim. e que são possíveis aqui e agora com a minha realidade. É Justamente. isso é que vira possível, né? Não é possível para ela. Ah, mas ela foi no nutricionista. Ah, ela tem uma mãe que ajuda. Ah, poxa, ela trabalha muito, mas a tia cuida do filho. A tia faz a comida. Já é uma forma de ajuda. Justo. Você não chega fora, não chega em casa, depois está 14 horas fora de casa, 3, 4 horas de transporte, né? Engarrafamento, tudo isso. Você ainda vai pensar na sua marmita amanhã. Você não vai pensar. Você não vai pensar, Vai que- Fernando. Você vai comer ali na esquina do trabalho. Sim. Não vou dizer que não é uma comida, né, mas assim, aquele lanche, que 2 horas depois a quantidade de amido, a comida transformada, né, fora dizer que as condições geral, climáticas do país, tudo agrotóxico, Sim. né, tudo é um absurdo, nefasto, OGM, aquelas coisas transformadas, a comida tudo transformada, né. Eu lembro do Tang. É. Lembra do Tang? Lembrei agora quando eu falei transformada, me veio o saquinho do Tang. Acontece muito. Algumas pessoas vendem um suco notificando que é natural, né? Aí quando você abre e o paladar, peraí, só tem os carocinhos e o resto é Tang? É, o fundinho do xarope, né. É a coisa que o doutor disse que realmente que eu me enxerguei. É você se colocar de uma forma que você acaba não se espelhando realmente nessa situação. Eu, por ser profissional de dança, quando eu comecei com isso acima do peso, né, era algo que eu era criticada a todo momento, porque na visão de um profissional, seja da dança e da educação física, a pessoa imagina aquela pessoa perfeiga, fitness, né? E quando eu era convidada para alguns eventos, aulões, academia mesmo, para fazer experimental, para poder ser contratada, quando eu chegava assim, as pessoas olhavam assim, essa daí que é a professora? Olha, E aí, o cérebro da gente acaba entendendo de uma forma errada a forma de se olhar. Porque eu olhava de uma forma assim, as pessoas estão criticando o meu corpo, mas não sabem da potência que eu tenho. E aí, por eu ser uma profissional que eu acabei sendo vista pela potência da dança, eu comecei a mostrar, eu falava, agora eu vou mostrar pra eles quem eu sou. Eu botava aquela aula pra detonar. aí você achava que com a sua capacidade de dança ia passar por cima do Isso. não foi, é um preconceito, né. É um preconceito, até porque tem essa, assim, tipo logomarca, né, a imagem do perfil, né. Se você vende, sei lá, se você vende bolsinhas de crochê,
as pessoas imaginam que você é uma senhorinha e que tá ali fazendo crochê. Você não pode ser um homem de 40 anos que faz crochê. Tem aquele estigmato, né? Então você ser uma dançarina, tinha talvez seu currículo, teu patamar, nossa, ela faz isso, ela faz aquilo, é maravilhosa. Aí quando chega, O impacto, né, da ela imagem. chega obesa? Como é que ela consegue dançar obesa, não é isso? Aí você falou, não, sou obesa, mas eu danço muito. Foi isso? É a hora que eu botava as fiolas, e eu fiquei conhecida como uma profissional que acabava com os alunos. Assim, Oh, meu Deus, tá. e aí foi algo que, assim, a visibilidade, né, do meu trabalho pensou bastante, mas para mim, psicologicamente, acabou me deixando bloqueada, de me enxergar que eu não estava bem. Até que desde o ano passado, né, eu vim perdendo aí alguns amigos da dança jovens, com 32 anos, 28 anos de morte súbita. Olha, a apneia do sono, a parada cardíaca, diabetes, tudo, né? O profissional da área da dança, ele é um profissional que não tem valorização, que eles não são valorizados. E a gente fica submisso a aulas constantes. Para você ter uma renda, você tem que estar aí entrando numa aula, saindo em outra, em aula e saindo. E aí acaba fazendo o quê? Você não tem tempo para se cuidar. Yes. Você não se cuida do outro, mas você não se cuida. E nessa parte foi a hora onde eu peguei a vibe e eu falei, meu, agora eu vou mostrar que eu sou a profissional, que eu sou. E aí eu fui. Eu danço muito mesmo. Deixa os meus quilos que eu danço. E aí comecei aonde eu girei, né? Criei através das minhas dores, principalmente a parte, né, de ser mãe atípica, de passar por relacionamentos abusivos, ao qual eu tentei tirar a minha vida, então assim, destruiu a família, então acabou com aquela construção que eu tinha na minha mente. E para mim era algo que é o meu fim. Então, Como assim você fala construção? Aquela força que te mantia passando pelo peso, é isso? não é assim. Eu digo que a mulher ela tem um pensamento de realização que muitas delas não constrói, né? A mente de muita mulher é você ter uma vida estável, estabilizada, se você casar ou não casar, ter filhos, mas de você conseguir, eu falo, não é nem sobreviver, é viver realmente, porque hoje em dia a população ela sobrevive em algo que é constante, às vezes tem, às vezes não tem. E aí trabalhar com a dança, com a cultura em si é muito difícil, porque é algo que as pessoas acham bonito, admiram, mas não te valorizam. E a dança é algo que eu falo que é uma das profissões que é menos valorizada. Porque é muito competitivo, como é que é isso? A competição ela existe em todas as profissões, mas eu acredito que a dança ela é algo que as pessoas não se unem em momento algum. E por mais que a gente tenha sindicatos, conselhos que abraçam o profissional de dança, acabou que a dança ela ficou algo entrando mais pro fitness do que pro cultural. Ah, tá. E acabou, assim, a forma que eu, como profissional de dança, eu entro na aula coletiva dentro de uma academia fitness para eu poder ter uma renda. Porque as escolas de dança não abraçam de uma forma assim. A escola de dança são profissionais mais requisitados, mais antigos e que têm uma linguagem artística diferenciada com os profissionais de hoje em dia têm. Mais clássica? É, uma formação clássica, tá. Formação básica. E aí, a única local que o profissional se enxerga no mercado de trabalho, a oportunidade é uma academia fitness, a qual paga como coletiva, e não pelo sindicato ou do Briora pagar, né, pela tabela, como algo da cultura. E para piorar, a dança é vista como algo bonito e não tem uma profissionalização. Não tem aquela obrigatoriedade de você ter ali uma formação aí De uma acreditação, né? Reconhecimento profissional acreditado. e ficou muito livre. Por ser livre, qualquer pessoa Hoje é professora de dança. hoje de dança. E aí, nessa parte de eu estar acima do peso, foi algo que eu fui gerenciando, entrando em academias, e acabei me bloqueando de uma forma que eu me aceitei da forma que eu estava. Eu não me enxergava que eu era obesa. Tempo algum me enxergar. Você achava que você era fofinha? Eu achava que, assim, eu era a professora, É. por mais do peso que eu estava, Ah, mas por um lado que bom, no sentido de que não foi uma coisa que durou muitos anos em sofrência, sofrimento, aquela coisa, né, de traumatismo total. Foi. Ai, meu a Deus. gente esconde É. a dor através disso. Eu chamo disso de quilo escudo. Quilo carapa, né? Tipo tatu, né? Você bota ali e vai escondendo, o tatu vai crescendo a carapaçazinha dele, ou aquele escudo, né, medieval,
Para se Falo. proteger. Eu falo muito pra minhas alunas, às vezes a gente quer ser forte, mostrar para as pessoas que é forte. Mas só que a gente não pode. Renata, eu tenho uma frase. No momento, eu tenho uma frase. Então, isso. Deixa eu te dar essa frase. Vamos compartilhar. Eu tô cansada de ser forte. Isso. Que cansa, né? Acredita que você é forte. E quando as pessoas acreditam que você é forte, você não tem ajuda. Você não tem uma mão estendida para estar te ajudando. E até que minha mãe virou para mim desde o ano passado, ela falou assim: "Minha filha, eu tô preocupada, você não se cuida. Você tem 3 filhos para criar. Você não se preocupa. Você Olha, precisa cuidar." Primeira coisa que eu falei quando eu voltei. E aí foi nisso que falei: "Não", eu continuei meus trabalhos, né. E as pessoas, sempre agradecendo o meu trabalho pela minha profissão. Para você ver, eu cheguei numa situação que eu poderia dar 10 horas de aula direto, eu não sentia nada. Aí se eu subisse uma escada, eu estava morrendo. Olha. Primeira coisa que eu detectei, ela foi subir as escadas de uma academia. Aí eu olhei e falei assim: "Você dá aula o tempo todo, você tem uma disposição incrível. Você não tá conseguindo subir as escadas dessa academia?" Ela não aguentava subir escadas de academia. Peraí, você está querendo me dizer que quando o lado emocional é tão impactante, que enquanto ela estava fazendo o que ela gostava, o que ela se sente bem, ela estava ali de corpos e alma e não tinha dor, e não tinha sufoco, não tinha dificuldade. E a partir do momento que ela sai dessa zona de conforto, que é o que ela gosta, ama e se sente bem fazendo, aí ela virou. Não é o síndrome do super-herói? Quando você tá se né, quando você tá fazendo o que você gosta, salvar vidas, tá ali, e você volta a ser, né, o humano, né, as dores chegam. O pior disso é assim, eu comecei a me olhar que eu criei, como você falou assim, não veio um método. Por que a gente está no método? A Reborn foi algo que significa o renascimento através da dança. Esse renascer foi o que aconteceu comigo. A dança realmente me renasceu. Ela me fez sair do momento depressivo, da ansiedade, mas era algo que eu via que a dança não poderia curar pessoas. E aí veio a minha pior fase, que é a fase onde você é desacreditada. As pessoas não acreditavam que a dança, por ser algo artístico, né? As pessoas olham que tem que ser muito coreográfico. Tem que ter, eu sempre ouvi isso, tem que ter peça coreográfica, você tem que ter alinhamento, você tem que ter postura. A dança é coreografia. Essa dança é muito mais que isso. A dança, você é a única atividade física no mundo que você consegue transportar a pessoa em todos os momentos e sentimentos da vida dela. E é completamente internacional. É internacional. Claro que cada país, cada região, cada estado do mundo, né, o Brasil é tão grande, fora dizer outros países, tem a sua cultura, tem aquela dança típica, como nós temos o samba, o samba de salão, o forró, o frevo, o funk, o hip hop, claro, mas uma música toca, todo mundo se mexe. Você não precisa saber se você vai mexer o 2, 2, 3, 4, o 8, né. Não precisa ser tão direitinho como a norma, mas todo mundo se mexe, né, o importante é se mexer o corpo. E é o que eu quero voltar agora para o Eliandro, nessa ideia do claro, do intestino ser o segundo cérebro, enquanto uma parte do corpo está bem, a outra também pode estar bem. Então, gente, isso foi uma Sincronismo. não são vocês? Sim. Não é por nenhum menosprezo, por favor, não. Sim. Então, do fato de você se mexer e ter essa dificuldade abdominal, porque assim, o seu peso, ele é concentrado mais ou menos em que parte do seu corpo? Abdômen. Essa cintura abdominal, né? Então ali, o intestino. E vem o espectador que viu que subindo a escada não estava dando certo. Isso, então, o que que acontece? No meu caso, eu tive alguns acidentes, tá, em que as pessoas visualizavam e falavam assim: "Doutor, o senhor vai cuidar de mim?" Porque uma pessoa que tem um biotipo. Então nós estamos voltando à imagem que relata uma credibilidade profissional. Você simplesmente tem um biotipo que você não ganha peso, come à vontade, igual a maioria dos jovens de hoje, come: "Ah não, não tem problema, não vou pensar no amanhã". E aí o meu biotipo era tranquilíssimo, eu comeria qualquer coisa, não engordava. E aí eu sofri alguns acidentes gravíssimos, né, que a gente não sabe o dia de amanhã. É. E aí, quebrou meu biotipo. E eu comecei a pesar muito. As pessoas me visualizavam. Aí, então, 2 vezes com esse mesmo
com a mesma personalidade, o mesmo indivíduo vai sofrer um trauma, um transtorno de credibilidade profissional. Porque a pessoa antes Muito magro. Como é que o senhor pode me ajudar? O senhor nunca teve problema? O senhor não sabe o que é ter a tentação da geladeira, né? O senhor sabe o que é levar comida para o quarto, para debaixo da cama, não sei, assim, né? tem Você vários não pacientes sabe o que é que isso. escondem no armário. E depois que você se tornou um sujeito obeso, Sim, muito obeso. aí vinha outra fase da descredibilidade profissional, porque como que o senhor quer falar de nutrição se o senhor mesmo não se cuida? Sim. Ai, E aí eu visualizei e falei assim, gente, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Enxergar o outro, eu como se fosse o outro, no lugar dele. tá. Entender as dores. E Porque até então a obesidade não era um problema. não era um problema. Tá. Só que também eu tinha outras profissões que também eram da alimentação. Aham. Só que eu olhava, exemplo, a maioria de alguns profissionais ou pacientes, ansiedade e depressão é besteira. Isso é besteira. Ah, tá com frescura, como antigamente. É. O pessoal falava, tá com frescura. E eu fiquei assim, eu falei, gente, isso é muito sério. Eu já ouvi agora, há pouco tempo, tá na moda ser depressivo. Sim. Isso não Na é mi normal. Na minha época não tinha depressivo. Eu fiquei assim, falei: "Gente, é uma doença, né?" Porque não é a pessoa querer, Não. é É você, às vezes, não poder. você querer fazer algo e não ter forças. Então eu analisei e falei assim, não, vamos mudar essa mentalidade. Chamado mindset. Ela é reborn, É, renascimento, é a borboleta em si, né? é. E o mindset é essa mudança de mentalidade. Eu falei assim, vamos pensar diferente? Vamos utilizar aquilo que você pode ter em casa? Não se preocupar com algo tão caro. Até porque dá confiança, né? Confiança. A confiança em si, E a essa credibilidade, saber que pode, comer um pouquinho eu vou conseguir. Se uma pessoa faz uma casa sozinha de tijolo, gente, ela não pode, né, readaptar? readaptar. Então eu fiz algumas readaptações com vários artigos e conheci apaixonadamente. Eu sou suspeito em falar. Eu sou um apaixonado. Diversas especializações que eu tenho, né? Nutrição estética, nutrição hospitalar, nutrição esportiva, obesidade, emagrecimento, mas tem uma especialidade que é o meu amor, que é a nutrição clínica funcional. A nutrição clínica funcional, ela consegue, não adianta você ter o medicamentoso, a posologia daquele remédio para tratar diabetes, e você não tem a verdade, que é a comida de verdade, para dar o suporte a esse medicamentoso, para fazer o efeito desejado. Então, a nutrição clínica, ela salva. Eu fiquei um apaixonado e eu conheci uma instituição que me abraçou, né? A VP, que é a Nutrição Clínica Funcional da Valéria Pascoal. Um grande abraço para minha amiga. E ela não sabe o que ela faz com a vida do ser humano. Ela não sabe que ela consegue especializar um profissional, que o profissional ele se torna apaixonado. E a nutrição clínica funcional mudou a minha vida, mudou a vida do meu filho. Então começou em casa para ter vontade de, não vou dizer com provas, né, mas assim, para ter a credibilidade, para passar, funcionou comigo, funcionou com meu filho e pode funcionar com outros. Eu tenho uma curiosidade, né. Tem, alunos seus que agora estão indo para ele? Então, Como assim? credibilidade é importante conhecer a coisa. Quando ele chegou pra mim, ele me deu um chato de realidade. Foi, ele virou pra mim. Ele te mostrou uma foto sua? Ah, Eu falei assim, ó, você tem quantos filhos? Aí ela virou e falou assim, filhos? Eu falei, quantos filhos você tem? Aí ela, 4. 4 filhos. Aí eu virei e falei assim, seus filhos estão criados? Ela olhou pra mim e falou assim, não. Aí eu disse, se você cair para trás agora e morrer, como será quem vai cuidar? Vou ficar seus órfão? filhos? É. Vai ter um parente que vai cuidar? Será que é da mesma forma que você cuidaria? Ela tomou um choque de realidade. Eu vou pegar essa frase, porque Sim. eu não vou dizer que nós temos uma hipocrisia emocional, né, mas culturalmente eu falo isso síndrome da avó. Sim. Que eu já viajei muito, moro fora e tudo, e a avó latina, de maneira geral, né,
Quando ela vira avó, ela não pode mais fazer nada. Já reparou? Já. Vinícius, pega o sapato da sua avó. Fabiana, ajuda a avó a descer a escada. A avó tá ali querendo só descer a escada sozinha. Tem vó e vós, claro, tem uma deficiência, tem um enfermo, tem uma, né? Claro, eu não tô fazendo uma foto bem larga. E você falou uma coisa que eu sou bem assim, né? Sou bem sincera, né? É mal visto. Como assim? Ele me falou que você vai morrer, não fala mais com ele, não. Ele é ruim, Realidade. ele é mal com você. Mas alguém tem que dizer porque é a verdade, né? E isso daí foi um choque que eu olhei, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E foi ele apresentou o método. Quando ele apresentou o método, a primeira coisa que me veio, falei, nutricionista. Ai, de tudo que eu não quis na vida toda. Falei, ele falou, olha só, se você estiver disposto, eu vou cuidar de você. Mas você vai ver que realmente vai diferente, é um método diferente. E foi algo que eu falei assim, se funcionar comigo, aí sim, a gente faz uma parceria, eu vou estar passando isso para as demais alunas, para outras pessoas. Para ser um exemplo, para ter credibilidade, né? Eu precisava dessa credibilidade. Só que assim, foi algo que eu mesma não consegui enxergar mesmo durante o processo. Foi algo que foi tão construtivo, eu falo que eu tive a virada de chave na mente. E é o que eu falo sempre para minhas alunas e falo para qualquer pessoa, não importa o valor que seja uma consulta, um acompanhamento, você pode ter condições financeiras de arcar com o melhor médico do mundo. Se você não tiver a virada de chave na sua mente, nada vai fluir. Você vai gastar um dinheiro, seja com a estética, com a nutrição, mas você precisa ter essa virada de chave. Foi o que aconteceu. Foi fluindo de uma forma, porque ele tem técnicas dentro do Mindset que trabalha seu psicológico. Eu vou falar algo engraçado aqui que eu disse, mas assim, tem tecnologias que trabalham com a tua mente. Você se sente ali acompanhado pelo médico como se ele estivesse do teu lado 24 horas por dia. Ai, que legal, né? Só que é algo que no começo da parceria nossa foi bem difícil. Olha, você não estava acostumada ou você tu Primeiro, eu acho que eu comecei, já tinha me apaixonado pelo peça. Só tudo quando eu pelo metro e por ele ou não? Só vai falar isso. Porque eu só querendo entender de verdade. ela vai falar isso. Eu falei, gente, mas eu sou tão bem limitada, sabe? A pessoa fica perguntando como é que eu tô todo disso, eu tô pensa, tem isso. Será que ele faz isso com todas as pacientes, né? Aí foi começando assim, gerar um sentimento diferente. Aí eu falei, tá. E quando eu fui ver que chega uma aluna na minha turma e fala assim, professora, eu tô apaixonada pela essa pessoa que fala comigo todo dia. Como assim? Uma pesada. Aí, sendo que eu já sabia o que era o sistema, né? São tecnologias que ele utiliza dentro do método. Então, não é só um acompanhamento, só uma consulta. Ele cria, através de tecnologias mesmo, sistemas que acabam atingindo não só a sua parte mental, mas o seu emocional. Acompanha o seu emocional, saber se você está bem. Que às vezes você não estando bem, ele consegue transmitir uma alimentação que pode te facilitar nesse dia. E isso sendo que era algo que te empoderava. Olha só que você, hoje em dia, o índice de mulheres, eu falo que, com toda clareza, 80% das mulheres do nosso país, elas sofrem e não estão bem emocionalmente e têm uma carência absurda. São mulheres mesmo comprometidas, mulheres casadas, que passam por essa carência e essa necessidade de atenção. Não, porque a pior coisa, assim, sinceramente, é você ter alguém se sentir sozinha. Eu falo que é você ser viúva. É. Isso é difícil, porque às vezes você fala, eu sou sozinha. Mas Não é ter um rótulo, uma aliança, um marido, um companheiro, que é união estável, que seja casado, que conheceu a vida, pouco importa. O importante é ser seu amigo, seu companheiro, né? Aquela coisa de estar ali. Quantas mulheres entram, o homem já foi dormir, e no dia seguinte sai para. Quantas pessoas não sentam mais para conversar? Até porque hoje em dia, o que hoje nós estamos beneficiando, né, daqui do podcast, esse progresso que é a internet, que são as redes sociais, a tecnologia, que vai permitir que outras pessoas entrem em contato com vocês e que possam beneficiar
Você falou da ajuda, desse momento de virar a chave deles também, para abrir esse sufoco, que esse peso, não admitir que não é normal, né. Tem uma pessoa, da mídia que há um tempo atrás eu ouvi falar, né, eu não gosto de falar de nomes, coisa assim, mas que: "Ah, eu sou obesa, mas sou feliz". Nós acabamos de comentar sobre: "Ah, eu sou obesa, mas eu sou bem". Me desculpe, você está mentindo para você mesma. Deixa eu te falar a verdade, você está mentindo para você mesma, porque você não pode ser obesa e feliz. É incompatível. Pela pela forma física, pelo fato de não achar roupa, pelo fato de sofrer o cotidiano, pelo fato de que todos os gestos da vida cotidiana são impactados, Fui impactados. né. O pior é que, assim, o nosso país acaba maquiando isso como algo bonito. Porque você começa a criar, né, um mundo plus size. E quando você cria um mundo plus size, você acaba incentivando as pessoas a se aceitarem. Inserir, é assim, Que eu falo que é física, é questão de saúde. Saúde, isso é saúde pública que está realmente morrendo pessoas pela obesidade. E aí, quando você se depara de uma forma de ter um método que acaba fazendo você entender isso, é algo que foi transformador na minha vida. Sendo que eu falei assim pra ele: as pessoas estão se apaixonando. Eu fiquei: "Como assim? Se apaixonando?" Não, é que simplesmente eu faço algumas anamneses e análises e tento confortar as pessoas. E aí as pessoas me olham muito diferente. Falei: "Ué, não tô entendendo o que tá acontecendo". Já rolou um ciúme? Gente, sabe? Você falou assim: "Espera ela tá apaixonada? Mas eu estava aqui primeiro, eu também tô, então eu vou". Agora eu tô surpreso que eu tô ouvindo isso agora, hein. Eu tô sem revelação. Foi interessante porque assim, eu fui e percebi a carência dessas alunas. E quando você isso fala, mesmo que vendo, eu falo que você ser viúva, né, dentro de um relacionamento, essa mulher ela acaba se colocando numa posição de ser o homem e a mulher da casa. Pois é. E aí acaba pesando, e aí a jornada dela fica mais árdua, fica mais difícil. Então, assim, o método Reborn justamente ele utiliza a dança para confortar e aliviar o peso dessas mulheres. E para elas enxergarem que elas são prioridade. Elas são alicerce numa casa. Se elas não tiver essa prioridade de se colocar, de se enxergar de uma forma que elas precisam também de cuidado, precisa dessa parceria, dessa junção, porque viver dentro de um relacionamento onde é o peso, o fardo, você acaba realmente que é algo que às vezes ele até fala assim: "Nossa, mas você tem que ver que mulher não faz essas coisas". Mas a minha jornada de vida me transformou numa mulher que eu tive que ser mulher e homem, então. E isso eu quero ouvir, eu quero fazer, eu vou fazer a curiosidade, a pergunta, mas eu tô querendo dar a mesma isso não parou nas gerações, porque nós somos da mesma geração, eu acho, né, Bia? Talvez você já seja mais jovem do que eu, mas calma, nós não falamos das princesas ainda. Assim, será que essa nova geração tá com a mesma batalha ainda? Falo pra você que tá pior. Tá pior. Eu chamo isso de carga mental. Sim, antigamente você viver dentro de um relacionamento abusivo era algo cultural. Era algo que mamãe, papai, vovó ensinou que você tá ali para lavar, passar, cozinhar, e você ter um marido que sustenta a sua casa é o suficiente. Hoje, devido à própria medicina ser tão evoluída e descobrir, né, que antigamente você não ouvia a palavra narcisista, não. Você não ouvia Do endeusamento. o não do endeusamento, então assim, são atitudes que você não enxergava. E a mulher aceitava isso. Mas hoje, olha até palavra, hoje mesmo assim, acredito que tá pior, porque quanto mais jovem a mulher tá, mais ela fica submissa a esse tipo de relacionamento. Seja da forma de uma carência emocional, seja a forma de, às vezes, ela sai de um relacionamento abusivo. Ela não se cura, e eu falo que eu passo isso, né? E quando você precisa enxergar. Você sair de um relacionamento, eu passei por 2 relacionamentos abusivos. Um que tentou me matar, o outro é narcisista. Então, assim, você olhar para trás e eu comecei a deparar uma coisa que, por mais que a gente se coloque de uma forma que você passou por isso, mas aí hoje eu me enxergo de uma outra forma que às vezes as mulheres não olham dessa forma. Você se permitiu a passar por isso.
E como é que foi essa esse reencontro com você mesmo? Porque nesse processo de emagrecimento, de um novo método, de uma de se dar a possibilidade de que tem sentimentos por uma outra pessoa, né, de imaginar uma relação com uma outra pessoa, a aceitação desse corpo, e tudo isso ao mesmo tempo, foi rápido? Como é que foi esse Então, a primeiro momento, eu acredito que eu tive um bloqueio, porque acaba fazendo com que você enxergue de uma forma que primeiro você não aceita seu corpo, né. esse corpo de antes ou esse corpo que está se mudando? E quando eu falo corpo de antes, eu não me enxergar. E eu vou falar a verdade, porque às vezes eu não me enxergo que eu me transformei. Ah, Eu me isso é ma enxergar isso é mais, assim, sim. mais comum, né, para as pessoas que fazem bariátrica, as pessoas que fazem, qualquer tipo de cirurgia de uma perda de peso radical e importante, elas falam, têm dificuldade de fazer A da identificação. identificação corporal. Por isso que ainda oriento essa questão a nutrição clínica funcional pelo emocional, que é justamente as questões que eu falei para ela. Eu tenho que acreditar mais em você que você mesma. Eu vou lutar por você. E aí foi nesse momento que ela ainda não aceitava, não entendia. E eu falei assim: vamos fazer uma fotografia? Ela ficou assustada. Não, eu não vou tirar. Não, você vai fazer a fotografia. Porque você vai entender futuramente pela sua imagem. É como, por exemplo, existem pessoas que estão em casal. A esposa está num processo de modelagem de saúde, manutenção da saúde, fazendo uma dieta, como a maioria fala. Eu não falo dieta, eu falo plano alimentar. É, E aí o esposo, muitas das vezes, ele fala assim: "Não estou vendo nada". é. Mas por que que ele não está vendo nada? Porque ele está ao lado dela todos os dias. Isso. E principalmente porque já acostumou com aquele envelope, se ela tiver saído de férias 2 meses, né, ou para trabalho ou outro, e voltasse com 25 quilos a menos, ele Certo. fala: "Amor, É um impacto. que choque! Quantos quilos você perdeu? O que que aconteceu com você? Você está doente?", né, a primeira reflexão. Mas no cotidiano já é mais difícil, Então, claro. esse é o processo da modelagem mental, a reeducação, que a pessoa tem que entender o segundo cérebro dela, que é o intestino que está modificado, até para o cérebro entender o seguinte: a alimentação que eu faço agora, se o intestino dela não entender, é como se fosse você comesse da mesma forma. Então, quando ela falou assim, as pessoas estão se apaixonando, eu parei e pensei: peraí, eu tenho que remodelar, que já estou empoderando essas mulheres pelo emocional. Isso. E ela confundiu, tá, gente? Ela confundiu. Aí eu falasse pra ela assim: ó, sou seu amigo, eu vou cuidar de você. Eu sou um amigo que te quer bem. Quer bem, que verdadeiramente quem quer bem a você, ele está ao seu lado e fala a verdade. Isso. E ela falou assim: então tudo bem, vamos reformular suas palavras do seu sistema? Aí eu, mas por quê? Porque não só a minha pessoa, mas as minhas alunas Estávamos apaixonados. e eu falei: Pela "Não é autoestima. possível, Será que não foi foi criado assim, cuidar da mulher", abriu a porta do carro e as pessoas não, isso e as pessoas falam assim: "Eu tenho braço". Eu: Pois é. Não vamos esquecer que as mulheres passaram por fases de autonomia obrigatória. Não vamos esquecer que não que eu não seja feminista ou que eu seja feminista, eu acho que tem lado bom em cada, né, em cada não vou dizer em cada movimento, mas em cada maneira de se viver e se tratar, mas eu adoro que me abram a porta, eu adoro. já escutei desaforos, Eu adoro. Mas eu entendo porque no relacionamento meu, com a minha família na mesa, claro que hoje em dia é muito mais confortável você dividir uma conta, os 2 trabalham, até se for num lugar um pouco mais, né, assim, de custo, quer fazer prazer, convidou a mãe ou as 2 sogras, né, combina o casal: "Não, amor, então quando nós temos, tal, tudo bem". Mas o homem que levanta na mesa e fala: "Vamos dividir?". Como assim? eu não posso falar sobre isso porque Sim, eu não con como assim? Também pode ter relacionamento abusivo contrário, sim. que a mulher acaba explorando esse homem que trabalha, que nem vê o trabalho, vê tem o dinheiro do aquela, né, a lenda, né, a dinheiro do cigarro do cigarro e compra uma cueca nova por ano. Mas é tão mais raro de que hoje, dos 2 sexos, na fase dos 2 sexos, do homem que perdeu completamente, como você acabou de falar, essa visão de que o homem tem que ser o homem,
como você falou, para que você tá abrindo a porta também? Eu tenho braço. Como assim? Porque é normal. E a mulher, porque sofreu tanto e está acostumada a viver sozinha fazendo tudo, né? Ele era galã demais, é isso? Meu jeito! Epa, nem ele pessoalmente, é o próprio sistema É a estrutura que eu usei. baseado nas mensagens que para as pessoas que realmente estavam com carência, essa carência, entendia de uma outra forma. Mas aí reformulou, melhorou bastante. Melhorou. Que não, mas é porque agora, né? Ele não tá mais, né, disponível. Não. Estou disponível, calma. Já tá me perguntando, tá vendo? As pessoas nos perguntam essa questão. Vocês são casal? Aí eu, não, minha amiga, gente. Minha amiga. Aí o pessoal, amiga? Do lado dela não sei, mas é minha amiga. Aí o pessoal, tá, tudo bem. Uma mulher incrível, uma mulher super inteligente, uma mulher guerreira. Até ressaltei isso pra ela mesma. Eu falei assim, aí ela, não, mas você tá solteiro? Eu falei, mas tem um detalhe. A gente, quando cuida de pessoas, nós devemos cuidar de nós mesmos também. Você cura pessoas. Foi o momento que ela acordou, que ela trata de mulheres incríveis, ela cura essas pessoas que estão dando dançoterapia, que o pessoal fala assim, doutor, o senhor fica impactado vendo a professora Renata Vieira dançar. É um talento, é um dom. Ela paralisa as pessoas com o dançar dela. Só que quando você cuida de outras pessoas, infelizmente ou não, às vezes respinga alguma coisa na gente. É. É uma terapia, Claro, claro. é um consultório. E vira aquele processo de esponja. Realmente. E no final do dia você tem que espremer a esponja e voltar para casa bem sequinho. Mas nós somos seres humanos. Embora eu amo a IA, eu amo essa revolução, eu amo ter a minha idade nesse momento, porque Ai, mas uma foto natural, assim, eu acho não, mas eu digo assim, na matéria da tecnologia, né? Porque a nossa capacidade de aprendizado foi outro. Sim, foi mais de. Não vou ser mais difícil, sim, mais duro. Era a biblioteca, era pegar o ônibus, era pegar o livro, fazer a apostila quando não tinha dinheiro para comprar o livro, aprender. O que nós aprendemos é para sempre. sim, Ficou gravado na pedra, uma base. Nós estamos nos chamando de dinossauro. Ficou na pedra. experiente. Experientes. E já essa nova geração já tem outras facilidades, né? Ajuda bastante. É bem mais rápido. Então, nós temos o privilégio de ter conhecido antes. Eu não gosto de dizer que era melhor antes, mas de ter conhecido antes e estarmos nos adaptando de hoje. E eu vou falar sobre uma coisa que eu tô achando muito interessante, que você mencionou, Renata, que assim, essa coisa da fotografia. Eu gosto muito de fotografia. Eu gosto muito de exposição de fotografia. Eu assisti uma exposição de fotografia sobre o mundo, né? Sim. Sobre a obesidade. E tinha uma foto, sobre 300 fotos da exposição, tinha uma foto do Rio, fotos do mundo todo, né? E foto do dia a dia, tá? Do dia a dia. Tinha uma foto da praia, dos anos 70, os corpos. E uma foto agora. Então, eu fiquei muito tempo analisando essa foto. Eu estava com uma amiga muito querida, nós vamos sempre às exposições juntas, e ela falou: Gisele, fala sério, tá puxando o saco, porque eu fiquei mais tempo, né? Porque é o Rio, que era na Europa a exposição. Falei, não, nada a ver, não tô parando mais nessa foto porque é o Rio, não porque é o Brasil, porque é o Rio, até porque eu sou carioca. Aí ela falou assim, então vamos. Eu falei, não, vem cá, vamos analisar uma coisa. Começamos a conversar sobre a foto. Eram corpos naturais. Eram belezas mais naturais. Fala que a mulher violão, a mulher brasileira, as mulheres tinham ancas, né? Tinham assim aquele corpo mais. É um formato de um corpo latino, né, com a parte de baixo mais larga, um seio menor, uma cintura fina. Tinha, o que eu acho aquela barriga muito louca da Marilyn Monroe, né, que aquela barriga, assim, desenhada de um corpo humano, até porque, se você for nos museus do mundo, no Louvre, em outros, são corpos de estátuas gregas e que foram ainda estabelecidos como normas de beleza até o século XVII, uma mulher que tinha formas femininas, né. E eu fiquei analisando os biquínis, os cabelos, né, as toalhas, até a praia mais deserta, as pessoas respeitavam a toalha do outro, né. E nessa foto de agora, claro que um colado no outro, população muito mais densa, e 2 coisas me chamaram a atenção. Não que eu não seja adepta de tatuagem, cada um tem o direito de fazer o que quiser do corpo, até porque cada tatuagem tem uma história íntima e outra, mas 95% da população toda tatuada, me chamou bem a atenção.
mas tatuada mesmo, assim, várias partes do corpo, e obesidade pelo metro quadrado. Sim. Cada metro quadrado obeso. Quando não era obesa, era um outro estereotipo bem da mulher, tá, vamos da mulher, bem masculino, bem musculoso. Eu assisti essa exposição, eu tenho um querido, não é um amigo que se frequentar, mas a gente se fala sempre tudo, no caso numa visão profissional, e ele é carioca. E ele me chama, ele foi jogar futebol na Suíça, jogou uns anos na Suíça, e a gente sempre se encontra no trabalho, e um mulato bonito, charmoso, carioca, ele me chama de nega. Sempre que a gente conversa, ele fala: "Nega, deixa eu te contar uma verdade". Eu falei que ele tá casado, eu falei assim: "Você não vai me contar uma verdade que eu não quero ouvir". Aí ele: "Não, nega, não é mulher não, não é mulher não". Aí já vem se desculpando, eu falei: "Então fala, que se for mulher eu não quero nem ouvir". Pra não ter base de fofoca, né. Aí eu falei pra Gisele, que falou pra, né, aí eu falei: Que foi?" Falou assim: "Eu acabei de vir do Rio, tu vai quando?" Eu falei: "Ah, eu vou daqui a um tempo". Aí ele falou assim: "Você sabe de uma coisa? Eu acho que eu gostava tanto da mulher brasileira, eu falava que a mulher brasileira, embora tá vivendo na Europa, é a mulher. Você acha que agora eu já tô bem mais confortável com a mulher europeia?" Aí eu falei pra ele: "Como assim? É ansiedade, tipo assim, tempos de casa, né?" Aí ele: "Não, eu fui agora, passei um tempo, fui pra praia, que o meu filho é tão grande", que tem filhos de quase 30 anos, né. "É tão grande, fui levar os moleques lá, nós ficamos ali na mulher, né". Eu falei, fala assim, fica olhando as mulheres, tá, fala: "Você acredita que" ele falou a mesma coisa que eu vi na foto. Ele falou assim: "Fisicamente nem tive muito, assim, sabe, tentação". Eu falei: "Por quê, Roberto?" Ele: "Roberto", eu falei: "Por quê, Beto?" Aí ele: "Poxa, uns tem perna e braço mais forte do que o meu. Você quer ter com medo de levar uma porrada?" Eu falei: "É? Ou tá tudo muito gordo. Poxa, o que que tá acontecendo? Será que é traumatismo? Será que é só alimentação?" Eu falei: "A gente precisa de uma revolução, e eu acho que vocês", não estou elogiando de maneira banal, mas o fato de ter sido experiências pessoais e ter a realidade, né, ter consciência do cotidiano do nosso povo, da massa, né, porque, não é dizer que não existe, existe, mas nas camadas sociais tem muito mais obeso Muito peixe. na camada social baixa, né, até porque não tem uma pessoa que ajuda para alimentação e o poder econômico que entra em primeira linha. Então as pessoas que estão dançando com você, estão vindo para um momento de cura, um momento de revelação, de aconchego, de saber que são capazes, todo mundo já sabe dançar ou chega sem saber dançar? Chega sem saber dançar. E assim, Porque tem outro mito, acho que é brasileiro tem que saber dançar. e quando a gente fala de dança terapia, as pessoas legam muito com a questão coreográfica. Bom, assim, existe a dança tradicional, onde a gente ensina a coreografia, mas a dança terapia, ela ultrapassa aí o movimento. Então é você entender, eu sou muito criticada em relação quando eu sou convidada nos eventos, porque as pessoas, a primeira coisa que pedem é uma playlist. Eu não consigo enviar uma playlist para nenhum lugar, porque eu preciso enxergar quem tá naquele local. Pra ver qual o tipo de música que vai fazer aquela pessoa mexer. Sim, Ah, não é só questão de mexer, atingir o psicológico, que é só a parte mental. E com isso, assim, eu comecei a gerenciar dinâmicas motivacionais, aonde eu faço a pessoa se enxergar, porque você falou algo engraçado, você falou da tecnologia, da IA, que você gosta, mas a tecnologia, ela veio para favorecer, mas ao mesmo tempo para destruir o psicológico de uma mulher. Muitas. Porque o maior índice que eu vejo das minhas próprias alunas, usando filtro, esconder sua beleza. Ela não se aceita, a mulher não se aceita da forma que tá, que a tecnologia faz ela disfarçar. Então, assim, a tecnologia, não só a rede social, as mídias, ela passa uma verdade falsa. Às vezes a pessoa olha pra Renata Vieira, eu acho muito engraçado. Uma vez eu escutei a pessoa falando assim: "Olha, um dia eu quero ser como você. Eu vou ser como você." que bom, seu modelo, né, de positivismo. Não. É só que na minha mente passa assim, essa pessoa sabe o que eu passo. Ela não tem noção. Então, assim, a pessoa olhar sua rede social, olhar sua mídia, ver a Renata Vieira hoje como
políticas públicas, que eu faço muita política pública cultural, que é algo que eu amo, que é brigar pela o direito do profissional, brigar realmente por essa vertente que eu acredito que gerenciar a dança como método de cura. Hoje a Reborn ela conseguiu ser atingida num ponto onde a gente é visto dentro de clínicas TA. Então é utilizar a dança como método terapêutico realmente para dentro de clínicas de reabilitação, porque pensar na criança TA e esquecer dos pais, dos responsáveis atípicos, é algo que acaba destruindo aquela família. Porque você enxergar e tentar fazer, né, o acompanhamento de quem é o paciente, esquecer de quem cuida desse paciente, que é algo que a nossa terapia ela pode estar fortalecendo, ajudando. Quando entrou o Mindset, eu vi a necessidade, porque a todo momento, mesmo estudando, né, a sinologia do corpo, a gente entende que qualquer atividade física, ela é 30%. Só 30%. 70% é a alimentação. É alimentação. Eu tenho vários pacientes que eu cuido e não fazem atividade física. Então, Então, assim, com os 70% já tem um já resultado. tem um resultado porque é o poder de absorção do organismo, é uma orientação. Gente, eu tô adorando essa conversa, porque a maison, né? A maison 366. Maison é uma palavra francesa que quer dizer casa. La maison. Então, essa é uma forma de vocês também darem um abrigo emocional, Sim. uma casa, um aconchego para pessoas que têm várias necessidades. Hoje, uma casa não é só um teto, né? É uma alimentação, é um respeito. O que aconteceu com vocês é ter essa conscientização, é ter a franqueza. Pode ver, eu falo, pode ser um tio, pode ser um pai, um amigo, um irmão, um primo, que falou: não tá legal. Isso que você está fazendo não tá legal, me ouve. Porque a pessoa não tem consciência, tá naquela luta, eu chamo isso da máquina infernal, né? Sim. Tá naquela máquina infernal, aquela engrenagem, né, tipo um acelerador, e não consegue se distanciar. As pessoas adoram tirar foto, como você falou do filtro. Mas será que elas veem que realmente quem tá na foto, né? Chega um momento que o psicológico dela, ela tem que ser trabalhado. Mas é possível pelo alimento? Sim, é possível. O alimento, ele hoje Existem alguns alimentos que eles controlam o seu emocional, que te dão saciedade. é isso que eu ia falar, um estômago cheio, baixo estresse, baixo aquela adrenalina, e você não vai ficar comendo aquela batata frita, aquelas coisinhas, né, chips que eu falo, né, Sim. que não alimenta, você vai mastigar, até porque tem alimentos hoje que são muito moles, né, tem que ter um alimento de... Eu sou Madame Maçã. Ela nem tá aqui, Ó, excelente. sou Madame Maçã. Me Excelente. dê umas fomezinhas, eu como uma Ajuda a maçã. curar. Ajuda a curar. Maçã, pra mim, é a salvação. Tem gente que nunca comeu maçã na vida, filho. Eu ando com a minha bolsa, 4 maçãs. 4 maçãs. É a maçã de 10 horas, é a maçã de 4 horas, é a E maçã... existem diferenças da maçã vermelhinha, maçã verde, cada uma tem as suas funções, mas é o quê? É um alimento de verdade. Porque ele tem vários fatores. Primeiro que tem água, né? Hidrata. Segundo, você mastiga, né? Tem que morrer. Tem uma propaganda que fala assim: morde uma maçã enquanto você tiver dente. Aí eu falo: aproveita, gente, contém dente, porque amanhã não se sabe como vai ser. E morde uma maçã, porque o fato de mastigar já influencia na saciedade, não é isso? Além da saciedade, existem artigos científicos que as pessoas pensam: ah, eu tenho que mastigar 90 vezes, eu tenho que mastigar 91, eu tenho que mastigar 33 vezes. Gente, o quanto você estiver com aquele pedaço de maçã no seu paladar, ali na sua língua, a sensação do alimento, e você vai fazendo a mastigação, vai durar uma saciedade superior, e você pode ficar um tempinho a mais, que você não vai sentir fome. E as pessoas pensam: eu preciso ficar... Sim. Ah, mas qual é o correto? É na frente da televisão? Não, é você ter a sua refeição, o seu momento prazeroso. Que hoje sabemos que existe a correria, né? A vida adulta. E é um alimento fácil de transportar. Eu virei Madame Maçã, sempre gostei de maçã. Eu virei Madame Maçã porque eu tenho uma vida muito corrida, e eu imaginei, é uma coisa que eu posso transportar facilmente. Você de calor, tem de Muito frio, é fácil, né? Maçã. Melhor do que aqueles docinhos na bolsa, né? Ai, não, o biscoitinho, aquelas coisinhas, né, doutor? Muito bem, isso. Nossa, Madame Maçã, já me curei. Então, gente, olha só, esse nosso papo tá muito bom. E nós vamos finalizar esse encontro, né, esse podcast da Maison,
com um momento mágico, porque o que eu quero muito, não é uma questão de tenha like, né? Aquela coisa, que várias outras pessoas consigam serem assim captivadas, atingidas por vocês, né? No alvo vocês, pela nossa querida Renata Vieira e o Eliandro Soares, que vieram aqui nesse nosso podcast da Maison, tá? Para falar sobre o Mindset, o Reborn e o Mindset, que é um método de cura emocional e emagrecimento pela dança. Cura emocional constato, né? Autoavaliação, né, da obesidade e ter essa conscientização de que pode, que é possível, que cada um vai ter a chance de fazer com o que tem, a partir do momento que conhece os alimentos e se adaptar. E esse é o futuro, porque o futuro já é amanhã. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes me deixam para amanhã, pode fazer hoje. Sim. Eu tenho uma frase meio ditada, as pessoas falam, assim, difícil, né? Eu falo assim, os problemas de hoje têm que ser resolvidos hoje, porque amanhã tem os problemas de amanhã. Então, os 2 litros de água que não bebeu ontem, bebe hoje, né? Assim, a maçã que você já não comeu ontem, compra para amanhã. Vamos dar uma diquinha? Gente, é muito importante. Ai, vou beber um copo de 500 ml para depois eu não ter mais o que ingerir. Por favor, 180, 200 ml por vez. Vai ajudar bastante essa sua absorção, tá? É a diquinha do dia, porque as pessoas não entendem. Ah, eu vou mastigar um chicletezinho. Pode gerar infraestrutura óssea, a pele, tá? Então, gente, eu pensei que estava fazendo correto. Bebendo direto 1 litro de manhã de água e distensão abdominal. Cuidado, chiquinha do dia, tá? Dê bastante like, peçam a orientação, estamos disponíveis a vocês. Copinho de 180 a 200 ml por vez. E você vai ter um resultado incrível. Bom? Hidratação, né? Hidratação correta, de forma correta. Vamos, Renata, vamos dançar com a Renata. E para finalizar, é assim, eu acredito que eu gosto de passar muito uma vertente que eu passo para minhas alunas e eu sou apaixonada de quem está atrás da tela aí que se enxergue, né, como uma pedra bem grande dentro do mar. A gente sempre fala isso aqui, falo para as minhas alunas se enxergarem como se realmente ela estivesse de frente ao mar e se enxergasse, vamos supor, aquela pedra ali. Que a nossa vida ela vai ter dificuldades todos os dias, vai ser difícil, vai ser árdua, questões financeiras, saúde, emocional. Acho que as pessoas não desistam da sua vida, que elas se olhem de frente para o mar e vejam que tamanha diversidade seja a dificuldade que elas passam, mas que elas sejam uma rocha ali parada, que ela vai estar levando a porrada das ondas todos os dias. Mas você vai estar ali firme e forte, porque a dança ela transforma a mente, faz muito mais o emocional de cada pessoa. Você consegue se libertar através dos movimentos, seja a felicidade, seja a tristeza, mas que você entenda que a dança ela é cura sim, que ela pode transformar a vida de muitas pessoas, juntamente com a alimentação adequada, o acompanhamento certo, e que ninguém nunca está sozinho. Um dia, né, quem sabe, o Espaço Filosofia de Vida RN, que fica em Nova Iguaçu, vocês estão super convidados a fazer parte da nossa família. E o mais importante que eu sempre falo, para todos, tanto os pacientes como as alunas, né, que as alunas são os pacientes também, o céu, ele é o limite. É o limite dos seus sonhos. Se você pensa em fazer algo, faça. Ah, mas eu vou levar 4 anos de formação, 5 anos de formação. Gente, 4 anos de formação passa assim. Uma vida. E aí você vai parar e vai pensar, é possível? O céu é o limite. Se o céu é grandioso, você não tem limite. Basta você acreditar. Então, gente, vamos, olha só, deixar aqui o contato da Renata. Então, pode repetir, Renata, por favor, o contato. Quem quiser entrar em contato com você. Quem quiser entrar em contato comigo, gente, pode chamar pelo WhatsApp, que é DDD 21 96424 6782. Meu Instagram é Renata Vieira OFC. E tem o Espaço Filosofia de Vida, ele também, né? Isso. Vai casar, o Instagram também, e o da Remorne. Que vocês possam aí tá entrando em contato com a gente, tá tirando dúvida, informações. E o doutor Leandro também é meu assessor, então tudo é direcionado a ele. Tá? Qualquer informação que vocês quiserem, quiser marcar algum encontro, setoriais, reuniões, até uma palestra para entender melhor o nosso método, só entrar em contato com a gente. Gente, levanta e vão dançar. É isso que ela quer dizer, né? Levanta e vai dançar. Tá, então deixa seu contato, Tonho. Então,
Então, pessoal, eu tenho um Instagram, né? Eu tenho um Instagram que já está com mais de 1 milhão de seguidores, eu não estou usando mais. Tem gente me perguntando, e esse Instagram? Não estou utilizando mais. Criei um outro Instagram só mesmo para o nosso espaço, tá? O Instagram é Leandro Soares, nutricionista. O primeiro, quando você digitar, o primeiro a aparecer, tá? Tem um site pessoal, que é www.eliandrosoaresnutri.com.br, tá? Temos o espaço, que ela já ressaltou, e o meu DDD é 21 964 515946 e 24 horas, o que precisar, estaremos com vocês. Por quê? Eu acredito que você é capaz, você vai vencer. Basta só você iniciar. Bom, um abraço. Então, vamos encerrar esse podcast. Eu quero lembrar para vocês de deixar um link, tá? Nos seguir aqui no podcast da Maison, que fala sobre vários tipos de conversa, bate-papo, de aconchego o que acontece numa maison, numa casa, né? Então, segue a gente no podcast, segue a gente no YouTube. Então, até a próxima, tá?